Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Deep Learning, né? Na verdade, fazer uma breve introdução sobre esse assunto, né? Lembrando que esse assunto, na verdade, é uma continuação de outros vídeos que a gente já viu no passado, né? Principalmente dos vídeos que falam sobre Multilayer Perceptron, né? Então, assim, só para a gente entender um pouco esse contexto do surgimento das Deep Learning, né? Na verdade, do surgimento no sentido desse grande uso, né, atualmente, né, como é que se expandiu de forma tão rápida, né, e como é que as deep learning elas são um sucesso hoje, né? Porque assim, se a gente for observar o contexto histórico, né, esses modelos, esses algoritmos, eles vão sendo desenvolvidos de forma até gradativa, né? Gradativamente os pesquisadores vão contribuindo, cada um vai trazendo aqui, digamos, uma novidade para os modelos ou para criando novos modelos, e esse processo vai desenvolvendo de forma até relativamente lenta, né? Só que aí chega um momento da história em que aquele algoritmo ele tem um potencial enorme de aplicação que parece que ele surge de uma hora para outra, mas na verdade é um processo construtivo e de longos anos, né? Então, hoje o que é um sucesso nas redes de Deep Learning, na verdade é um processo construtivo que levou aí algumas décadas, né? Só para vocês terem ideia, o primeiro, digamos, a primeira rede neural, né, o primeiro neurônio, né, o primeiro modelo, né, como a gente já havia comentado, surgiu aí por volta da década de 60, né? Então, a partir daquelas primeiras experiências é que, digamos, realmente 60 anos depois, né, foi que veio surgir aí, 50 anos depois veio realmente surgir esses modelos mais elaborados, mas que essa ideia, né, que eu falei para vocês de um processo construtivo, né? Então as deep learning não surgiram de uma hora para outra, esse processo construtivo aí durante anos, né? E aí só para a gente entender um pouquinho desse movimento de desenvolvimento, então na década de 60 surgiu esses primeiros modelos de neurônios, né? Que aí houve uma grande euforia, boa parte da comunidade científica, né, e até a comunidade fora da academia ficou, a indústria também, né, ficou bastante entusiasmada, acreditando que esses modelos, né, esses algoritmos que aprendem, eles teriam enorme é, aplicabilidade, né? Só que aí, no decorrer do desenvolvimento, né, nos testes, avaliações, percebeu-se que esses modelos eles não eram tão eficazes como parecia inicialmente, né? Então, na década de 70, houve uma certa descrença, né? Houve muita, digamos, vontade de ver esse negócio funcionando, né? De ver esses algoritmos em prática, mas percebeu-se que tinha muitos problemas que existia muita limitação ainda, né? Nesses modelos. Só que aí, na década de 80, novos algoritmos foram surgindo, né? E surgiu, por exemplo, nesse contexto, backpropagation, né? Que é o algoritmo de treinamento da rede multilayer perceptron, né? Da rede clássica aí, da rede neural clássica, né? Então, com o surgimento do backpropagation, meio que voltou, né? Essa atenção, né? A atenção voltou aqui para a área de redes neurais, né? De aprendizagem de máquina, né? Então, a partir da década de 80, então, o desenvolvimento começou a ser cada vez mais intenso, né? Então, a partir da década de 80, o desenvolvimento não parou, né? Então, a chegada nas deep learning hoje, na verdade, esse processo de desenvolvimento desses algoritmos durante aí pelo menos 3 décadas de trabalho intenso, né? Em paralelo, né, não só o avanço tecnológico, não só o avanço de conhecimento, né, não só o avanço científico em termos de conhecimento, foi importante, né? Claro que o avanço científico foi extremamente importante, talvez já na década de 80, 90 a gente já tivesse algoritmos bem poderosos, mas um gargalo, né, nessa época, né, principalmente aqui na década de 70, né, na década de 80, era o poder computacional, né? Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia aqui de evolução, né? Na década de 40 começam a surgir os primeiros computadores, né? Os computadores modernos, né? Funcionando com eletricidade, válvula, chaves. Na década de 60 começa a surgir aqui talvez os primeiros, né, computadores na direção de popularização, né, de poder sair da academia e ir para a indústria, né. Na década de 60 realmente surge
os computadores pessoais, né? Então, ao invés de só estar na indústria, né, ou na academia, começa a surgir na casa das pessoas, né? Mas observe que o poder computacional ele ainda é pequeno, né? Aqui eu tinha na década de 60 1 milhão de operações por segundo, já na década de 70 2 bilhões de operações por segundo, né? Então, para vocês terem ideia aí de como é que é, está a evolução aí desse é, a evolução do poder de processamento, né? Então, é mais ou menos na década de 80 que as coisas começam a, digamos, a ganhar mais força, né? Mas mesmo assim, em 85 a gente tinha apenas 16 MHz em um computador de casa, né? Por exemplo, o clássico aí 386 o computador pessoal. Então, é, ainda muito pouco, né? Em 95, né, com o Pentium, o poder de processamento passa a ser mais ou menos 90 MHz, né? Então, ainda não muito, digamos, expressivo, né? Já em 2005, né, 10 anos depois, a gente já meio que multiplica por 10 aí os computadores comuns, né? Os computadores caseiros já passam a ter 1.300 MHz, né? 2010, né, surgem não só o poder de processamento aumenta, mas também o processamento paralelo, né? Um processador agora passa a ter vários núcleos, né? 2 núcleos, 4 núcleos, né? Processadores mais potentes com mais núcleos ainda. E também o surgimento das GPUs, né? Para o uso em aprendizagem de máquina, né? Então, assim, as GPUs começaram a dar grandes contribuições em termos de entrega de poder computacional. Então aqui, né, esse segundo fator, além do desenvolvimento científico, aqui a gente tem também em paralelo um desenvolvimento computacional, em poder computacional, né? Então, os modelos mais elaborados começaram a ser processados de forma em menos tempo, né? De forma bem mais tranquila, né? Então, antes o que demorava alguns dias para treinar o modelo, aqui a gente treina em alguns minutos, né? O mesmo modelo comparado aí em diferentes tempos, em diferentes épocas, né, da história e da evolução, certo? Outros fatores também influenciam, né, no surgimento aí das deep learning, né, como a popularização da internet, né, que é a disseminação do conhecimento, né, o aumento da cultura de códigos open source, né, trabalhos colaborativos, né, universidades colaborando, universidade, indústria, né? Então todo esse processo de trabalhar juntos, né, de trabalhar de forma colaborativa, né, de compartilhar conhecimento rápido, né, durante essas últimas décadas, eu acredito que esses foram fatores extremamente importantes também para a evolução dessas redes, né, de deep learning, também não só a evolução, mas também essa disseminação massiva, né, que a gente tem hoje aí dessas deep learners, né? E também outro fator é a capacidade, aumento da capacidade de armazenamento, né? Nesse sentido aqui, a gente tem cada vez mais dados sendo armazenados, guardados, né? Então a quantidade de dados que está sendo armazenados aumenta muito durante os últimos anos. Então existe a necessidade realmente de modelos mais robustos para processar essa quantidade de dados. Então a gente tem vários fatores que estimulam ou proporcionam, impulsionam os surgimentos aí das deep learnings. E aqui só para destacar duas bibliotecas, né? São bibliotecas open source, né? De código aberto, todo mundo pode estudar, verificar como é que está o desenvolvimento daquele código, né? Como as coisas funcionam por trás, né? Colaborar também, quem tem interesse, quer estudar e desenvolver. É possível que uma pessoa de fora do projeto consiga entrar nesses projetos e dar colaborações também interessantes, né? É mais uma questão de aprender e avançar em termos de conhecimento, né? Interagir com essa comunidade. Então a gente tem um scikit-learn, né? Uma biblioteca excelente para processamento do machine learning, né? Os algoritmos clássicos do machine learning, provavelmente você vai encontrar aqui, né? E uma biblioteca de deep learning, que é o TensorFlow, que também é uma biblioteca bastante popular e com muito recurso, né? Então, assim, essas bibliotecas, né, têm forte influência na disseminação desse conhecimento em deep learning.
né? Além disso, sim, só para ilustrar, trazer aqui 2 pontos aqui só para vocês perceberem como é que, em termos teóricos, né, as mudanças elas não são tão grandes assim, né? São pequenas mudanças que vão acontecendo no decorrer dos anos que proporcionam, né, esse impacto que a gente vê hoje, né? Mas só para ilustrar, a gente tem aqui um otimizador, né, que, digamos, ele é uma evolução aí do backpropagation, que ele é relativamente recente, né, 2014, né? E que a gente usa bastante lá no TensorFlow, né, no pacote do Keras. A gente utiliza bastante esse otimizador. Ele traz resultados bem interessantes, né? Então, só para vocês terem ideia, em 2014 a gente teve essa contribuição que vai na direção de melhorar o desempenho, né, no treinamento das redes, né? E outra contribuição também, né, a Hello, né, Linear Rectifier, né, uma função de ativação, né, uma função rampa, né, se for menor que zero, não passa nada, se o valor de entrada for menor que zero, fica zero, se for maior que zero, deixa passar aquele valor, né, então só para ilustrar rapidamente, é uma função de fácil computação, é rápido de computar, né, e aí quando a gente traz essa função de ativação para as deep learnings, a gente consegue também melhorar o desempenho, então são vários fatores que vão contribuindo para que realmente essas redes, né, de, digamos, aprendizado profundo, né, elas tenham cada vez mais espaço aí no nosso, até no nosso cotidiano, né, em nossas aplicações aí, no mercado também. Beleza? Então aqui só para ilustrar, eu estou falando de Deep Learning, né, então aqui eu trouxe uma imagem de vamos chamar de Deep Multilayer Perceptron, né, aqui tradicionalmente a gente tem na Multilayer Perceptron uma camada, né, mas aqui a gente tem 3 camadas escondidas, né, uma camada de entrada e uma camada de saída, então camadas altamente conectadas, né, entre si. Então só para vocês ilustrarem aqui, na verdade é um processo, as Deep Learning, né, é um processo evolutivo, né. Então, as multilayer perceptors elas evoluem também para redes deep learning, né? Então, toda aquela teoria que a gente aprendeu estudando sobre MLP, ela se aplica aqui também, só que provavelmente com alguns detalhes, algumas funcionalidades a mais, né? Alguns outros exemplos de aplicações, né? Exemplos de aplicações. Vou trazer aqui alguns exemplos só para ilustrar a evolução, né, dessas redes, né? Eu tenho aqui a rede convolucional, né? Então, a convolução em si baseada em processamento de imagem, mas uma rede neural convolucional, ela começou a ter mais impacto, né, mais poder digamos, de mais resultado, né, mais, começou a surgir com melhores resultados, né, recentemente, né. O processamento de imagem, né, com essas deep learning, eles começaram de poucos anos para cá, no máximo 20 anos, é que a gente tem resultados aí expressivos com as redes convolucionais para trabalhar com imagem, né. Então, aí, quem quiser trabalhar com imagem, isso aqui é uma direção, né? Então, as redes, né, convencionais, elas têm uma grande quantidade de redes aí para trabalhar, né, uma grande quantidade de opções de redes convencionais para trabalhar com imagem, né? Reconhecimento de objetos, por exemplo, né? Reconhecimento de imagem de modo geral. Quem tem interesse em trabalhar com previsão de séries temporais, né? A gente tem aí a LSTM, Long Short Term Memory, e ela é uma rede neural recorrente, né? Então, ela é da família de redes neurais recorrentes e relativamente recente também, né? Então, surge aí desse contexto de redes deep learning, né? E, por exemplo, se eu quiser fazer uma previsão de tendência de preços em ações na bolsa de valores, eu posso utilizar esse tipo de rede, né? Que ela vai tentar pegar um pouquinho do histórico e tentar prever um pouquinho do que pode acontecer em seguida, né? Então, a partir de um histórico de informação, tentar seguir, prever um histórico temporal de informação, tentar prever o que pode acontecer logo em seguida. E aí outro modelo bem interessante também, né, que vem surgindo aí com grande força, são os autoencoders, né? Eles têm digamos, uma característica bem interessante, que é a aprendizagem não supervisionada, né? A princípio parece bem simples, né, que eu quero, por exemplo, pegar um dado de entrada e fazer com que a rede ele codifique esse padrão,
digamos, numa camada aqui, digamos, no meio da rede, né, uma camada interna, e a partir dessa representação também eu quero que ele consiga gerar aquele padrão que ele viu, né? E aí, quando eu faço esse tipo de estratégia, eh, algumas das aplicações é remoção de ruído, né? Eu pego uma informação aqui que eu sei que ela está, digamos, ideal, uma foto, por exemplo, uma foto de uma pessoa que eu sei que a foto está perfeita, e quando eu jogo aqui, aí boto para ela aprender a gerar a própria foto, né? Quando chegar alguma foto com ruído, a pessoa com óculos, por exemplo, eu consigo recuperar, né, mais ou menos a imagem real da pessoa, né, baseado no que ela já aprendeu de forma auto ou de forma supervisionada, né? Beleza? Outra coisa também é sistema de recomendação, né? Eu posso, a partir dessa estratégia, né, e usando também essa ideia de codificação aqui, encontrar soluções parecidas com o que eu já via anteriormente, né? Encontrar perfis ou situações, amostras parecidas com o que eu já tinha antes, considerando, né, essa, eh, esses dados aqui codificados. Beleza? Então, de modo geral, era isso. A ideia era mais dar uma visão bem geral, realmente, uma introdução sobre esse assunto, né? E falar um pouco sobre a influência aí desses fatores, né, que desencadearam o surgimento das redes Deep Learning, né? Durante o curso a gente vai falar um pouco mais sobre Deep Learning, a gente vai falar sobre redes convolucionais, né? E vai tentar mostrar algumas aplicações aí com a Multilayer Perceptron, né, nesse contexto de Deep Learning, né, com várias camadas. Beleza? Então, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.